Pronto. Isso. Então, como eu estava vindo falando, né, a respeito da libertação, e ali quando a pessoa está presa, está amarrada, está ali impedido de progredir. Uma pessoa que não é liberta, ela não progride, ela não prossegue. Ali, quer dizer, o ministério, a família, tudo. Ela pode ter sonhos, ela pode ter projetos, mas não vai para frente, porque ela está presa naquilo ali. E, assim, o remorso, o medo, a culpa são algo que prende muito as pessoas. E a libertação é liberto pela palavra, sim, somos libertos pela palavra, mas às vezes não, Deus também, Jesus, além de libertar pela palavra, pela administração da palavra, pela oração, também ele liberta pelos profissionais. Jesus também liberta pelo medicamento. E muitas das vezes as pessoas estão ali achando que tem que ser liberto pela palavra, mas às vezes não. Aí, tem até umas amigas que falam assim, que você está tão já fanático nisso, não é não. Não é porque eu estudo psicologia, não é por causa disso, mas eu vejo a necessidade das pessoas se libertar ali a alma, que vive com a alma presa. Então, não adianta ficar conhecer o Evangelho, conhecer a palavra e buscar um prosseguimento ali, mas está sentindo, se está ali presa em algo que às vezes não é espiritual, é algo mesmo, assim, o sentimento, o sentimentalismo, mulher principalmente, é presa naquele sentimento, e há mulher que são que é muito isso, a mulher, elas, assim, às vezes pessoas em geral, que são presas, assim, naquelas, que quer ser boa demais, aquela pessoa que quer fazer a vontade do outro o tempo todo, nunca sabe dizer não, quer o tempo todo ser agradável, quer agradar as pessoas. Então, aquilo a pessoa precisa se libertar disso, porque nós não estamos aqui para agradar, nós estamos aqui para obedecer a palavra de Deus, para servir a Deus, fazer a vontade de Deus, mas tem pessoas que vivem nisso. E então eu procurei uma mulher, quando eu vim falar nisso, vim falar de uma mulher da Bíblia, uma mulher que é muito pouco falar sobre ela, e quando fala, é mais a crítica, mas eu fiz esse estudo de ano passado na vida dessa mulher, e eu vi ali que aquela mulher foi uma mulher que teve culpa, teve remorso, e várias outras coisas que ela teve na vida, mas ela progrediu, ela conseguiu se libertar, ela conseguiu se libertar disso tudo e avançou. Ela ali tomou o projeto que Deus teve na vida dela. E cada uma de nós, Deus tem um projeto. Deus não fez nada por acaso. A palavra de Deus já fala ali em Provérbios, que é Provérbios 16, que já diz que quando Deus faz as coisas, ele já faz com propósito. Então, cada uma de nós fomos feitos com propósito. Mas a minha vida não muda, não progride. Eu sonho nisso, eu falo isso por mim. Minhas irmãs, eu também levei muito tempo assim, e aquilo ali deixava assim, o que acontece? No tempo de Deus. Não é não, a gente tem que buscar a libertação disso, tem que buscar a libertação desse acomodismo, tem que buscar a libertação dessa culpa. Às vezes as pessoas ficam se sentindo culpadas o tempo todo. E a mulher, para não levar muito tempo, e não só nas minhas palavras, a mulher que eu quero falar da Eva. Irmã pode dizer assim, a Eva? É, justamente a Eva. Qual? Aquela que desobedeceu a Deus, sim. Aquela que levou o marido a pecar. Aquela Eva mesmo, aquela Eva que é culpada de nós, mulheres, hoje, sentir dor e ser obediente. Temos que ser submissa por causa dela, essa mesmo. Mas essa mulher, eu falei, gente, a Eva não pode só ter isso, ela tem que ter algo de bom na vida dela, alguma coisa boa. E quando eu fiz esse estudo, então, aí assim, eu creio que todos aqui já conhecem a história da Eva, né, saiu ali da costela de Adão, mas aí quando fez a Eva, já foi com um propósito, né, de ajudar a Adão nas tarefas dadas
por Deus, né? E ali para frutificar, multiplicar e encher a terra. Foi esse o propósito de Deus quando fez a Eva. E por isso eu creio que cada uma de nós, quando Deus ali permitiu sermos concebidos ali na madre das nossas mães, Deus já teve um propósito para cada uma de nós. E a Eva, mas assim, conforme o tempo, a gente sabe, né, que a Eva ali, o que aconteceu com Eva, o que aconteceu com Eva, né, que foi ali desobedecê-lo, ali com a serpente, onde a serpente enganou ela com o fruto, e prosseguindo, ela ali, acho que deixa eu dar uma olhada aqui, é no 3, eu vou ler aqui no 3, versículo 9. Aqui. Sim, aí no versículo 9 que começa quando Deus começa a punir cada um deles, né? Pune o Adão, que ele tem que trabalhar para sustentar a sua própria família, ele pune a Eva, com as sentidoras de parto, que vai ser submissa, e aqui no 14 ele fala assim: o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás, mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pois comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. E esta te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Então, assim, a punição que Deus deu para a serpente. E ali, vocês sabem também que ele acabou expulsando eles do paraíso e foi prosseguindo, eles foram viver a vida deles, aonde ele foi trabalhar para sustentar, mas aí depois a gente sabe que a Eva engravidou e teve o Caim, né? Teve Abel e Caim e Abel. Sim. E daí também, cadê? Quando chega aqui no versículo, cadê? Eu queria ver aqui. Deus deu aqui a serpente. E no capítulo. Ah, Jesus, cadê aqui? Me perdi aqui. Capítulo 4, versículo 8. Tá, quando chega aqui no versículo 8, no versículo 4, aí falou Caim com o seu irmão, Abel. E sucedeu que, estando ele no campo, então é aquela história que a gente já sabe, né? Que ele acabou vindo a desgraça sobre a vida da Eva. Ali, quando que antes eles estavam lá aquela família, os 2 filhos, ela e o marido, e dali veio quando acontece. Porque o que acontece? Quando nós sabemos que quando Deus não está presente, é porta aberta para Satanás entrar. E como Deus ali não estava mais presente na família, no meio da família deles, então ali o diabo entrou, colocou aquela inveja, aquela mágoa, aquele ódio no coração de Caim, e Caim vai lá e mata o Abel. E então, e aí é que quando eu chego aqui a história, porque imagina uma mãe, creio aqui, tem várias aqui, quase todas, nós somos mães, e, e ali ver 2 filhos, um tirando a vida do outro. Nós, como mãe, nós não temos, quem tem mais de um filho igual a mim, e tenho 2, nós não amamos um filho mais do que o outro. O amor que nós temos por um, nós temos por outro. E quando acontece algo na nossa vida, assim, algo acontece, o primeiro sentimento que vem na gente é de justiça e de vingança. Agora, imagina uma mãe de um filho matar o outro. Essa mãe vai desejar a vingança, essa mãe vai desejar a morte do outro, a justiça. Essa mãe está ali, ficou, sabe, desesperada, gente, porque, por um momento, ela perdeu os 2 filhos. Um foi morto e o outro amaldiçoado. Deus amaldiçoou Caim. E ali, e mesmo que Caim não fosse amaldiçoado, como iria ser a situação da Eva? E ali, voltando lá acho que foi no capítulo 3, né? Que quando Deus vem ali, chega que eles pecaram, e Deus chama Adão, e ainda Adão está escondido.
E Deus pergunta por que que ele está escondido. Ele fala que estava nu. Aí Deus pergunta se ele tinha comido do fruto proibido. Aí o que que o Caim fala? Imediatamente, Caim não foi protetor, Caim não, Adão, não foi protetor da mulher dele. Ele imediatamente falou para Deus, foi a mulher que tu me deste. Ele entregou a mulher imediatamente. Aí eu fiquei assim me perguntando, se naquele momento ele já entregou ela imediatamente, ele foi incapaz de dizer, Deus me perdoe, eu pequei, eu cometi, eu errei, eu pequei contra o Senhor, eu comi o fruto que o Senhor falou para mim que era proibido. Não, ele já acusou ela. Agora imagina quando perdeu os dois filhos. Eu tenho, assim, eu acredito que ele imediatamente colocou a culpa nela. Culpada foi você, porque se você não tivesse comido aquele fruto, se você não tivesse me dado daquele fruto, nós estávamos no paraíso. Isso não tinha acontecido, por culpa sua. É o que você fez, agora é só desgraça. E aí? Voltou aquela família, voltou zero novamente, sem nada. Somente ela e o Adão. E a culpa, o remorso de ter comido aquele fruto, de ter deixado ser enganada pela serpente, e ali a vida aconteceu uma verdadeira desgraça. E hoje não está diferente. Quantas pessoas estão desse jeito, também nessa mesma situação? Cometeu um erro, cometeu esse algo, cometeu coisa assim, um pecado. E aquilo ali fica corroendo, fica destruindo a família. As pessoas, tem família que se destrói toda por causa dessa culpa, por causa desse pecado, por causa deste remorso. Tem pessoas que vivem assim, tem famílias que vivem dessa maneira, muitas das vezes estão lá perto de se matar, é briga, não tem mais reconciliação, não tem mais diálogo, não tem mais assim, conversa, não tem nada. Justo porque um pecou, que um cometeu um erro. E assim, eu acredito que tenha sido com a vida com a Eva e o Adão. E ali. E, gente, eu tenho certeza que não foi fácil a vida da Eva. A Eva, nessa época, não tinha pastor. A Eva não tinha uma esposa de pastor. A Eva não tinha um irmão para quem pedir oração. A Eva não tinha psicólogo para fazer terapia, não tinha terapeuta, não tinha ninguém. E quem poderia ajudar a Eva? Ali só, imagina, ela ali só, e sabendo que um filho matou o outro. Os dois filhos que ela tinha, os dois saíram ali do ventre dela. E eles sabiam que o propósito deles era para procriar a terra. Era ali para dar crescimento à terra. Como que eles iam dar se aconteceu isso? E ali, a senhora vem ali, já tinha o diabo, né, para botar, com certeza, botar logo a culpa, acusando ela. Olha só que você fez. E eu acredito que o marido também fazia isso, porque se ele antes, quando Deus perguntou a ele por que ele comeu, se ele pecou, por que ele comeu o fruto, se ele tinha comido o fruto, ele já veio botar imediatamente a culpa em cima da mulher dele, já veio botar, ele não foi protetor, não protegeu ela por nada, imagina quando perdeu os filhos. Mas aí, e assim eu acredito que isso passou por muito tempo, ela nessa situação, e sendo corroída por mágoa, por remorso. Tem muitas mulheres, eu, como na minha igreja eu trabalho com mulheres, eu falo mais assim das mulheres, mas não é só mulheres, homens também passam por essa situação. E como eu estava falando, esse sentimento, tem muitas pessoas que vivem também, que são sentimentalismo, fica aquela ali, pessoas que querem ser boazinha demais, aquelas pessoas, aquilo ali precisa ser liberto, aquilo ali não é normal, as pessoas querem agradar o tempo todo, não há, se alguém soube que alguém criticou, se alguém falou mal, se alguém falou aquilo, fica doente. Parece que o mundo acabou, não tem mais prazer de viver, porque fulano falou isso. Se no trabalho, se não fez algo de errado, se não fez algo que não foi elogiado. Tem pessoas que dependem de elogio o tempo todo. Se não for elogiado, meu Deus, o mundo acabou. E isso daí, a pessoa precisa ser liberta disso, porque nós precisamos ter identidade, nós precisamos saber quem nós somos, independente do que você acha, independente do que você acredita no respeito. Eu tenho que saber que é Deus, não importa se eu para Deus, se Deus, eu tenho que ser o que a palavra de Deus fala que eu sou. Se a palavra de Deus está falando que eu sou assim, se a palavra de Deus está dizendo que eu sou isso, sou aquilo,
as outras pessoas eu sinto muito, porque isso que aconteceu com Jesus. Imagina se Jesus fosse dar ali crédito por o que as pessoas falavam, que chamaram ele de demônio, falaram ele filho do diabo, falaram ele de hipócrita, falaram de tudo que Jesus era, mas ele sabia quem ele era. E é isso, e nós temos que saber, nós quando tivermos a verdadeira libertação, a libertação que Jesus diz, se o Filho libertar verdadeiramente, nós somos livres, se nós tivermos essa libertação, não vai importar o que a irmã lá falou, o que as irmãs deixaram de dizer. Ó, oh, se eu agradei o meu Deus, amém, glória a Deus. É isso que me importa, que eu agradei o meu Deus. Se não gostou, sinto muito. Ah, mas a pessoa falou que não gosta de mim. Eu sinto muito, ela não paga minhas contas. Ah, mas esse é muita não é ser arrogância, é nós sabemos quem nós somos, gente. Nós temos que saber disso. E assim, a mulher é muito sentimentalista, muito sentimento. Não, nós temos que ter sentimento, tem, mas nós temos que aprender a controlar esse sentimento. Nós não podemos viver o tempo todo à base do sentimento, de querer atenção, de querer. Tem mulher que vive provocando, ali tendo problema com o esposo, porque o esposo não chega dizendo você está linda hoje, você está bonita, você está isso. Gente, ele também é ser humano, ele é homem. Tem dia que está cansado, tem dia que não está afim de conversa, não está afim disso. Mas se não falar, se não dissesse, se era acostumado a fazer uma coisa, já acha que está traindo. Eu conheço pessoas, amigas, que hoje estão com o casamento acabado, o marido saiu de casa, porque não aguentava mais a mulher dando amante para ele, porque tudo que ele fazia, que não fosse fora do normal, ela já achava que ele estava com mulher. Mas não é, gente. A gente precisa ter identidade, precisa saber quem somos. Nós precisamos. E isso eu achei muito assim, a importância na Eva, porque, como eu falei, naquela época, a Eva não tinha pastor, a Eva não tinha esposa de pastor, a Eva não tinha uma congregação, não tinha um grupo de mulheres orando por ela. A Eva não tinha nada. Então, ali, a Eva só tinha somente Adão, que antes já tinha falado que entregado ela para Deus. Não tinha mais ninguém. A Eva poderia largar tudo isso para lá. Mas, como a palavra de Deus também fala que Deus sonda o coração, né? Deus vê. Eu acredito que Deus via o coração da Eva e ele viu arrependimento no coração da Eva. Porque no meio de tudo aquilo ali, chegou o momento assim que a Eva, deixa eu ver aqui, que eu anotei aqui, eu anotei tanta coisa assim que eu falei, meu Deus, se eu for falar tudo isso aqui, eu vou levar 2 horas falando. Ai, Jesus. Então, como eu estava falando, assim, quando chegou aí como eu estava falando, né, tem pessoas hoje que vivem nessa situação, mas quando chegou no, já aqui, cadê? Anotei aqui, a Eva, alguém passou. Aí então, vou passando aquilo ali, e eu acredito que uma hora Deus viu ali junto da Eva, como é, assim, o arrependimento da Eva. E viu, eu acredito que Deus viu que a Eva ali se arrependeu, porque ele junto o coração. E ali, eu acredito que a Eva ali houve mudança na vida dela, quando Deus viu ali o arrependimento da Eva. Porque aí, então, ele voltou a se deitar com ela, foi, acho que é aqui no 4:25. No 4:25 fala assim: e tornou Adão a conhecer a sua mulher. E ela teve um filho e chamou o seu nome Sete. Porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Então, eu acredito que quando chegou ali, Deus, eu acredito que Deus tenha visto o arrependimento na Eva, e ali voltou, teve a alegria, teve ali a libertação, a Eva se libertou daquela culpa, se libertou daquela mágoa, ressentimento, de tudo ali que pudesse estar consumindo ela, do remorso, tudo que pudesse estar ali atrapalhando, que estava aprendendo, que estava impedindo ela progredir, dar continuidade, porque ali parou. Deus colocou ela com um propósito ali de profilhar, de frutificar. Ele está aqui escrito, ele fez um propósito de multiplicar, de encher a terra, mas parou, porque o filho dela morreu. E aí o propósito de Deus parou. Mas Deus é Deus. Ele poderia ter tirado outra costela de Adão, ele poderia ter feito outro casal ali do pó, como ele fez eles,
Mas não, ele viu, eu acredito que ele viu o arrependimento, o coração dela, o coração deles ali, a vontade de ver a mudança. E quando ele, aí foi ali ele quando eu acredito que quando ela se libertou ali, aquelas cadeias foram quebradas, aqueles é, aqueles grilhões, as algemas, tudo ali que estava prendendo ela, que não permitia que ela progredisse, que ela avançasse, tudo ali caiu por terra, foi ali quebrado, foi arrebentada ali por poder de Deus. Aí então ela engravidou novamente. E aí fala assim no 26, e a sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, quando ela teve ali os sete, aí depois o sete casou e teve o filho, e esse filho do Sete, o Enos, Deus achou graça nele. Então, ali foi invocado aquele filho, aquele neto de Adão e da Eva, que, como a palavra de Deus fala, que ele visita até a terceira geração, ele visitou ali o Enos, e ali ele começou já a buscar Deus, começou a invocar o nome do Senhor. Então, meus amados, o que eu quero dizer assim, cada uma de nós temos um propósito. Ninguém está aqui por acaso. Deus não colocou ninguém nessa terra por acaso. Até Satanás, que foi ali, que caiu, ele tem um propósito na terra, que é de matar, roubar e destruir. Então, imagina nós que fomos feitos, que somos imagem e semelhança de Deus. Cada uma de nós tem um propósito de Deus. Só que, muitas das vezes, esse propósito, nós não estamos conseguindo progredir, nós não estamos conseguindo avançar, porque nós precisamos dessa libertação, desse grilhão, dessas algemas, desse ali algo que está, essa cadeia que está trancada, que está impedindo de ser quebrada. E eu creio que pelo poder de Deus, nesta noite, que em nome de Jesus, assim como Deus libertou a Eva, e ali a Eva avançou, aí deu continuidade no enchimento da terra, na multiplicação da humanidade, que assim também Deus faça isso conosco. Eu não sei qual é o propósito que Deus tem na sua vida, qual é o propósito, qual é os sonhos, mas se nós buscarmos essa libertação, nós não deixarmos, não permitir, se houver alguma mulher que se sinta culpada, que se sinta com remorso de algo que aconteceu na vida, mas se colocar diante do Senhor, buscar, fizer como a Eva, vai ser liberta, vai ser curada, não vai permitir, vai conseguir vencer, porque a Eva venceu. A Eva foi liberta disso. Então, a Eva não permitiu. Eu acredito sim, no poder que a Eva tem ali de buscar a Deus, de clamar a Deus, de pedir perdão a Deus, de não aceitar manter aquela prisão, que não se conformar, não ficar conformada com aquela situação. Ali, eu acredito que ela não se conformou, eu não aceito, eu não confio, não posso ficar conformada com meus dois filhos, perdeu os dois filhos. E ali eu tenho certeza que foi muita dor, porque imagina, uma mãe perder um filho já é dolorido. Imagina perder os dois de uma situação tão trágica do jeito que foi, algo que ela não poderia ter vingança, algo que ela não podia ver justiça, porque eram dois filhos. A justiça veio da parte de Deus, mas eu creio que ela, como mãe, ela não desejava nem para o outro também o que aconteceu com ele, a maldição para Caim. E ali, mas ela algo que ela não poderia fazer. Então, eu creio que, como mãe, ela deve ter sofrido muito, mas mesmo assim ela não aceitou essa situação. Ela não permitiu ser consumida pela culpa, pelo remorso, que é a culpa dela de ter pecado e essa maldição ter vindo na vida dela, ela não aceitou e ela também e ali ela se lutou, buscou, eu creio que ela ali buscou a Deus, mostrou para Deus do arrependimento dela. E Deus ali deu uma nova oportunidade para ela e ela progrediu, avançou, foi lá, Deus quebrou aquele grilhões, aquelas algemas, aquele mal que estava ali prendendo ela, e ela avançou. Então, sim, tem muitas as pessoas, como eu já falei, muitas mulheres, muito homens, pessoas mesmo, com sua família, com suas vidas destruídas, por se sentir culpado. Ali não tem fome, não tem vontade de viver, não tem mais prazer de nada, e se sente que ela que é culpada, então, e é justo, e essa aí é uma prisão, algo que prende muitas pessoas. O medo, a culpa, o remorso e o sentimentalismo.
E nós, como filha de Deus, como Cristo, como cristã, como mulher que declaramos que somos libertas, nós não podemos deixar que nenhuma dessas coisas venha ali nos prender, venha impedir que as nossas vidas progridem. Nós temos que avançar. Nós somos mulheres chamadas para avançar. Nós não podemos ficar parados o tempo todo ali esperando que algo aconteça. Não, nós temos que avançar. Quem estiver presa, quebra essa corrente, quebra essa corda, quebra, rebenta lá esse grilhões, o que tiver. Mas nós temos, para nós avançarmos, nós não podemos ficar presa. Nós precisamos estar livre, liberta, como um pássaro, como um passarinho, voando, em nome de Jesus. Amém, minhas amadas? Essa era a palavra que o Senhor me deu para que eu pudesse estar trazendo nesta noite para vocês. Eu peço a Deus que tenha falado aos corações, coração de vocês, que Deus ajude, como a palavra de Deus fala, que a palavra de Deus não vem em vão. Ela não volta em vão, né? Quando ela vem com propósito. Então, não foi por acaso que ele mandou eu dar essa palavra. Eu acredito que além de ter falado novamente comigo, né? Porque essa mensagem sempre tem falado muito comigo, e eu acredito que também Deus tenha falado com alguém de vocês. E que Deus opera nesta noite, faça a obra e liberte aquela que precisa de libertação, que Deus possa estar ali entrando em casas, famílias, em vidas, porque nós precisamos. Todos os dias nós precisamos da presença do Senhor, desta libertação, para que nós possamos dizer: sou livre, sou livre, que o Filho nos libertou verdadeiramente. Sou livre, eu sou livre, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Obrigada, minha amada, Amém, pela irmã. oportunidade. Louvado seja Deus. Que palavra abençoada. Glória a Deus. Deus abençoe. Deixa eu parar aqui a gravação.